Qual foi realmente o momento que mudou tudo? Por que uma decisão aparentemente inevitável acabou desencadeando consequências que ninguém quis prever? Como é possível que os sinais estivessem lá e mesmo assim ninguém os interpretasse corretamente? Mas há algo ainda mais inquietante. Enquanto todos olhavam para o problema evidente, outro conflito silencioso crescia na sombra. Hoje vamos reconstruir esta história passo a passo. Fique até o fim para entender o que realmente ocorreu. Desde o início, tudo parecia seguir o curso lógico dos acontecimentos. As decisões tomadas não eram improvisadas, as circunstâncias não eram desconhecidas, e o ambiente oferecia sinais que, na aparência, podiam ser interpretados com clareza. No entanto, o que ninguém imaginava era que, sob essa superfície de normalidade, estava se gestando o verdadeiro conflito que acabaria definindo cada passo posterior. O contexto em que os fatos se desenvolveram estava marcado por uma combinação de pressão externa e expectativas internas. Por um lado, existiam fatores objetivos que condicionavam cada movimento. Por outro, havia motivações pessoais, compromissos assumidos e uma imagem que deveria ser mantida perante os outros. Essa dualidade gerava uma tensão constante, invisível para muitos, mas determinante em cada decisão adotada. Os primeiros indícios do problema não foram estridentes nem dramáticos. Apareceram de forma gradual, quase imperceptível. Pequenos detalhes que poderiam ter sido interpretados como advertências, comentários que pareciam inofensivos, situações que, no momento, não pareciam suficientemente graves para alterar o rumo previsto. E, no entanto, estavam lá, marcando o início de uma cadeia de acontecimentos que terminaria sendo irreversível. A confiança desempenhou um papel fundamental nesta etapa. Confiança de que tudo estava sob controle. Confiança de que as circunstâncias se resolveriam por si sós. Confiança de que a experiência acumulada bastaria para enfrentar qualquer dificuldade inesperada. Essa segurança aparente permitiu que o conflito avançasse sem resistência, crescendo silenciosamente, enquanto a atenção permanecia centrada em outros assuntos considerados mais urgentes. Ao mesmo tempo, a pressão aumentava. As expectativas externas exigiam resultados. As decisões precisavam ser tomadas com rapidez. Não havia margem para mostrar dúvidas nem hesitações. Nesse cenário, reconhecer que algo não estava funcionando teria implicado questionar não apenas uma estratégia concreta, mas toda uma estrutura de crenças e compromissos prévios. Assim, o conflito principal ficou estabelecido sem que ninguém o nomeasse diretamente. Não era ainda uma crise aberta, mas já condicionava o ambiente, as conversas e a direção dos acontecimentos. O que parecia mais uma etapa dentro de um processo lógico estava na realidade lançando as bases do ponto de ruptura que viria depois. E enquanto tudo continuava avançando com uma aparente normalidade, a pergunta crucial começava a tomar forma. Era possível deter o que já estava em curso, ou o desfecho era inevitável desde o primeiro momento? Com o conflito já semeado, os acontecimentos começaram a avançar com uma lógica implacável. Nada explodiu do dia para a noite. Não houve um instante dramático que mudasse tudo imediatamente. Pelo contrário, foi o peso acumulado de pequenas decisões que foi estreitando a margem de manobra até transformar o manejável em incontrolável. Cada passo parecia justificado no momento em que era dado. As circunstâncias ofereciam argumentos convincentes. Haviam razões práticas, estratégicas e até emocionais que respaldavam o que era feito. De fora, o processo podia parecer coerente. De dentro, era vivido como uma sequência inevitável de escolhas necessárias. Mas essa mesma sensação de inevitabilidade era parte do problema. Os sinais que antes eram sutis começaram a se tornar mais visíveis. As consequências começaram a se manifestar de forma concreta. O que antes era uma suspeita transformou-se em evidência. No entanto, admiti-lo implicava reconhecer que o rumo adotado poderia não ser o correto. E essa possibilidade revelava-se muito custosa, tanto em nível pessoal quanto público. O ambiente também começou a reagir. Algumas vozes apontaram dúvidas, outras defenderam a continuidade do plano inicial. Gerou-se um clima de tensão que obrigava a um posicionamento. Não era apenas uma questão de fatos, mas de lealdades, de coerência com decisões passadas e de reputação construída durante anos. Mudar de direção não significava apenas modificar uma estratégia. Significava aceitar que algo havia sido interpretado errado desde o início. Neste ponto, o conflito deixou de ser silencioso. Embora ainda não tivesse explodido, sua presença era evidente em cada conversa, em cada gesto e em cada silêncio prolongado. A pressão psicológica aumentou.
As dúvidas que antes podiam ser ignoradas começaram a pesar mais. A distância entre o que se esperava e o que realmente estava ocorrendo tornou-se cada vez mais difícil de justificar. Mesmo assim, o impulso de seguir adiante prevaleceu. Parar parecia mais perigoso do que continuar. Recuar implicava assumir perdas imediatas. Avançar oferecia, ao menos, a esperança de que o resultado final compensasse as tensões do presente. Essa esperança foi o motor que sustentou as decisões seguintes, mesmo quando os indícios apontavam que a margem de erro estava se reduzindo rapidamente. O mais inquietante era que o conflito secundário, aquele que se gestava na sombra desde o início, começava a influenciar de maneira decisiva. Não se tratava apenas dos fatos externos, mas de um desgaste interno que alterava a clareza de julgamento. A pressão, o orgulho, o medo de falhar e a necessidade de manter uma imagem sólida começaram a condicionar a interpretação da realidade. Assim, o desenvolvimento do conflito não foi um acidente inesperado, mas o resultado lógico de uma série de escolhas sustentadas ao longo do tempo. E enquanto as consequências se tornavam mais visíveis, uma pergunta começava a se impor com força. Ainda era possível corrigir o rumo, ou o ponto de não retorno já havia sido superado? Quando o conflito atingiu este ponto, já não se tratava apenas de fatos concretos ou decisões estratégicas. A dimensão emocional começou a ocupar o centro da cena. O que até então podia ser explicado com argumentos racionais começou a ser sentido como uma carga constante, difícil de sustentar e ainda mais difícil de reconhecer publicamente. A tensão acumulada transformou a percepção de cada acontecimento. O que antes era interpretado como um obstáculo superável começou a ser vivenciado como uma ameaça direta. As críticas, que em outro momento teriam sido assumidas como parte do processo, agora pareciam pessoais. Cada erro, por menor que fosse, adquiria um peso desproporcional. A margem psicológica para tolerar a incerteza reduzia-se com rapidez. Em paralelo, o segundo eixo problemático, aquele que havia permanecido em segundo plano desde o início, começou a se revelar com clareza. Não era apenas uma questão de resultados ou consequências visíveis, era uma questão de identidade, de coerência interna e da imagem projetada para o exterior. O conflito deixou de ser apenas externo e tornou-se uma confrontação íntima entre o que havia sido prometido e o que realmente estava ocorrendo. A pressão externa continuava crescendo. As expectativas não diminuíam, pelo contrário, intensificavam-se. Cada novo movimento era observado, analisado e questionado. A necessidade de demonstrar controle tornou-se quase obsessiva. No entanto, quanto mais se tentava projetar segurança, mais evidente se tornava a fragilidade do equilíbrio alcançado. Neste contexto, as decisões começaram a ser tomadas sobre uma carga emocional muito maior. Já não eram simples escolhas estratégicas, eram respostas a um ambiente cada vez mais exigente e a uma batalha interna que desgastava silenciosamente. O medo de admitir um erro competia com o temor de que a situação se agravasse se não se agisse com firmeza. Essa tensão constante afetava a clareza de julgamento e condicionava cada passo seguinte. O ambiente também mudou sua atitude. Alguns apoios começaram a enfraquecer. Surgiram dúvidas que antes não eram expressas em voz alta. As relações tornaram-se mais tensas. O silêncio começou a ter um significado diferente, carregado de incerteza. Não se trata apenas de resultados, mas de confiança, e a confiança, uma vez erodida, é difícil de recuperar. À medida que a situação avançava, o conflito emocional superou o conflito operacional. Já não se discutia apenas sobre fatos concretos, mas sobre credibilidade, responsabilidade e coerência. Cada decisão tinha agora um impacto duplo, prático e simbólico. E esse peso simbólico era, em muitos aspectos, o mais difícil de gerir. O mais revelador desta etapa foi compreender que o verdadeiro ponto crítico não se encontrava apenas nos acontecimentos externos, mas na incapacidade de reconciliar a realidade com a expectativa construída durante tanto tempo. A lacuna entre as duas tornou-se evidente demais para ser ignorada. Assim, o processo chegou a um nível em que qualquer movimento implicava um risco significativo. Avançar poderia aprofundar o dano. Recuar poderia confirmar as dúvidas existentes. A tensão atingiu uma intensidade que já não permitia soluções parciais. E então, a pergunta deixou de ser se o conflito poderia ser gerido, e passou a ser outra muito mais incômoda. Quem assumiria o custo final de tudo o que estava ocorrendo? O momento de máxima tensão não chegou acompanhado de um anúncio formal, nem de um sinal inequívoco. Chegou como costumam chegar os pontos de rupturas reais, quando a acumulação de pressão supera a capacidade de contenção. Tudo o que se havia tentado sustentar começou a ceder ao mesmo tempo. As dúvidas já não podiam ser disfarçadas. As consequências deixaram de ser hipóteses para se tornarem fatos concretos.
As decisões tomadas em etapas anteriores começaram a mostrar seu impacto de maneira clara e visível. O que antes podia ser justificado com argumentos razoáveis, agora exigia explicações mais profundas. A margem de interpretação reduziu-se. A narrativa, que havia mantido certo equilíbrio, começou a fragmentar-se. Cada detalhe era examinado com uma lupa implacável, e cada contradição adquiria uma dimensão maior. Nesse ponto, a pressão externa atingiu seu nível mais alto. As expectativas que antes impulsionavam agora se transformaram em exigências. Já não se tratava de manter o rumo, mas de responder pelos resultados. A responsabilidade deixou de ser compartilhada de forma difusa e começou a se concentrar. O foco estreitou-se. As perguntas tornaram-se diretas e difíceis de evitar. Internamente, o desgaste emocional era evidente. A tensão acumulada durante todo o processo manifestou-se em decisões apressadas, em tentativas de corrigir rapidamente o que havia levado tempo para ser construído. No entanto, cada tentativa de ajuste parecia gerar novas complicações. A margem para manobrar era mínima. A sensação de controle, que havia sido uma constante no início, desvaneceu-se quase por completo. As consequências não afetaram apenas o plano imediato, também impactaram na percepção pública, na credibilidade e na confiança construída ao longo do tempo. O que estava em jogo já não era apenas o resultado de um processo específico, mas a imagem global que havia sido projetada durante anos. E quando essa imagem começa a rachar, a reconstrução é complexa. O ambiente reagiu com intensidade. Algumas posições endureceram, outras optaram pelo distanciamento. O debate deixou de ser técnico e tornou-se profundamente simbólico. Cada ação era interpretada como uma declaração de intenções, cada silêncio como uma admissão implícita. A pressão não provinha apenas dos fatos, mas do significado que lhes era atribuído. Nesse cenário, o conflito atingiu sua forma mais clara. Já não havia espaço para ambiguidades. As consequências eram reais, tangíveis e visíveis. As decisões finais deviam ser tomadas sob uma luz que não permitia ocultar erros nem nuances. Tudo estava exposto. E então tornou-se evidente algo fundamental. O ponto de máxima atenção não era apenas o resultado de uma série de eventos, mas o ponto culminante de um processo em que as advertências iniciais haviam sido minimizadas. O que começou com sinais discretos acabou transformando-se em uma crise impossível de ignorar. A pergunta final, neste momento, já não girava em torno de se o conflito poderia ser evitado. Essa possibilidade havia ficado para trás. A questão era outra, muito mais determinante. Como seriam assumidas as consequências, e que impacto essa assunção teria no futuro imediato? Quando o ponto de máxima tensão finalmente se estabilizou, não o fez com uma sensação de alívio absoluto, mas com uma consciência mais clara do custo acumulado. A resolução não foi uma reviravolta espetacular nem uma vitória retumbante. Foi antes a aceitação das consequências e a necessidade de enfrentar o ocorrido sem a proteção das narrativas prévias. As decisões finais marcaram um antes e um depois, não porque apagassem os erros, mas porque obrigaram a assumi-los. A responsabilidade deixou de ser uma questão abstrata e tornou-se um ato concreto. Esse momento definiu o verdadeiro desfecho do conflito, não tanto pelo que mudou externamente, mas pela transformação interna que implicou. O impacto foi visível. A percepção pública já não era a mesma. A confiança precisava ser reconstruída. As relações afetadas exigiam tempo e coerência para serem reestabelecidas. Nada voltou exatamente ao ponto inicial. E, no entanto, dentro dessa alteração permanente, também surgiu uma clareza que antes não existia. O processo deixou lições inevitáveis. A primeira foi que os sinais precoces raramente são irrelevantes. Ignorá-los não os elimina, apenas retarda o momento em que se tornam impossíveis de evitar. A segunda foi que o conflito interno costuma ser tão decisivo quanto o externo. A resistência em reconhecer uma fissura pode acabar ampliando-a. Ao olhar para trás, o percurso completo revela uma sequência lógica. Não foi um acidente isolado nem um evento imprevisível. Foi a consequência acumulada de decisões tomadas sob pressão, sustentadas pela confiança de que o controle era suficiente para neutralizar qualquer risco. Mas a realidade demonstrou que o controle tem limites, especialmente quando se subestima o impacto emocional e simbólico de cada passo. A resolução não significou encerrar completamente a história, significou redefini-la. Aceitar que o desfecho, embora inevitável em sua etapa final, poderia ter sido diferente se as primeiras advertências tivessem sido atendidas com maior atenção.
Essa reflexão é talvez o elemento mais valioso de todo o processo. Ao final, o que permanece não é apenas a lembrança do conflito, mas a compreensão de como ele se gestou e como foi enfrentado. Porque cada história deste tipo deixa uma pergunta aberta que transcende os fatos concretos. Quando os primeiros sinais de tensão aparecem, temos a capacidade de reconhecê-los a tempo, e se os reconhecermos, temos a coragem de agir antes que o custo seja irreversível? Fim do roteiro.